Meu nome é José Henrique, sou casado com a Flávia, nós somos missionários da família missionária Apóstolos da Palavra, somos atuantes, somos leigos e viemos falar um pouquinho sobre a fundação, que agora 2 de julho de 2026 fez 48 anos já. A família Apóstolos da Palavra nasceu da inquietação missionária do padre Flaviano Amatulli Valente, sacerdote que saiu da Itália e foi para o México na década de 70, percebeu o grande desafio da falta de formação bíblica entre muitos católicos. Acontece até hoje, infelizmente. Convencido de que a melhor resposta era evangelizar com fidelidade à igreja e profundo conhecimento das Sagradas Escrituras, Padre Amatulli dedicou sua vida à formação de discípulos missionários. Então assim surgiu a família Apóstolos da Palavra, reunindo sacerdotes na FMAP, religiosos e leigos. As religiosas são as irmãs da Sociedade Missionária Apóstolos da Palavra. Então, todos comprometidos em anunciar o Evangelho, fortalecer a fé dos católicos e levar a palavra de Deus a todos, especialmente os mais afastados. O seu trabalho destacou-se principalmente pela evangelização de casa em casa, pela formação bíblica e pelo diálogo respeitoso com pessoas de outras crenças. Hoje, o carisma deixado pelo Padre Amatulli continua vivo em diversos países, inspirando homens e mulheres a viverem uma fé consciente, missionária e alicerçada na Palavra de Deus, sempre em comunhão com a Igreja Católica. Padre Flaviano Amatulli Valente tem 2 frases muito boas: faz da missão o ideal da sua vida, e também tem Bíblia para tudo e todos com a Bíblia. A Flávia vai continuar o vídeo falando um pouquinho mais sobre a nossa trajetória na família. Bom, como meu esposo já me apresentou aqui, meu nome é Flávia, eu tenho 50 anos e vou falar aqui como foi o nosso ingresso na família missionária Apóstolos da Palavra. Começou lá alguns anos atrás, eu diria que há 15 anos atrás, com os meus pais. Hoje eles são benfeitores na casa missionária, eles não atuam mais ativamente, mas por longos anos atuaram ativamente na casa missionária, dando todo o suporte para as irmãs na casa missionária do Rio de Janeiro. Eu já havia conhecido, frequentava a casa missionária nos dias festivos, em alguma celebração especial, na festa de Nossa Senhora de Guadalupe, no Natal, onde nós fazíamos a festa para a comunidade, as festas para as crianças, mas eram situações bem pontuais. Bom, depois que eu contraí o matrimônio com o José Henrique, nós começamos a frequentar a casa missionária com mais frequência. Víamos a necessidade de ter mais leigos para que pudesse ajudar no dia a dia, né, dos projetos que as irmãs possuem com a casa. Enfim, e começamos a participar ativamente, o que para nós foi muito bom, porque também nos impulsionou a vivermos mais a nossa vida de fé, a vida cristã, a nossa caminhada de espiritualidade. E foi quando nós recebemos o convite da irmã para que fôssemos catequistas da Casa Missionária Apóstolos da Palavra. E esse convite foi uma surpresa para a gente e também um ponto de reflexão. Bom, viemos para casa, pensamos, nossa, estamos preparados para ser catequistas de crianças? Nunca tinha sido catequista de criança. Amo criança, mas eu nunca tinha sido catequista. Meu esposo já havia iniciado na nossa comunidade, dando um suporte para a catequese de adultos. Então ele já tinha tido uma convivência, mas eu nunca tinha tido nada. E aí pensamos, refletimos, rezamos e aí decidimos dizer não. Mas como dizer não para as irmãs diante da dificuldade de ter pessoas comprometidas com a missão? E aí aquele não nos inquietou. Nós falamos, irmã, neste momento nós não nos sentimos preparados, mas a gente vai buscar recursos. Então fomos buscar a formação catequética na nossa diocese e fizemos o curso CPC-LC em 2024 no Seminário São José em Niterói, no Rio de Janeiro. Ao longo do período do curso, que foi aproximadamente 9 a 10 meses, pudemos conviver com outros irmãos leigos de outras comunidades
que também pôde nos engrandecer bastante, e com os seminaristas do Seminário São José, que também foi uma excelente experiência, uma engrandecedora experiência conviver no dia a dia com eles. Nesse mesmo ano, 2024, em outubro, nós recebemos o convite para a primeira missão, para participarmos da primeira missão junto à família missionária Apóstolos da Palavra. Então nós fomos para a casa de Natal e pudemos conviver com as irmãs, com as 4 irmãs, na casa de Natal das irmãs missionárias Apóstolos da Palavra. E aí conviver com o dia a dia, com a rotina de oração, com a rotina de alimentação, com tudo que envolve o dia a dia de um religioso. O que nos colocou diversos limites quanto à alimentação, o que também foi muito bom para nós como leigos, né? Nessa missão, nós pudemos visitar algumas cidades do interior e também visitamos algumas cidades de Natal. Então, nessa missão, basicamente, o que fazíamos? Visitar as famílias, levar a palavra de Deus às famílias, né? E em uma das cidades, a cidade de Extremóis, nós tivemos a oportunidade de participar do encontro missionário da CRB, que é a Conferência dos Religiosos do Brasil, onde pudemos conviver durante 4 dias com diferentes religiosos, diferentes carismas do Brasil todo. Então, outra experiência engrandecedora, conhecer o carisma de outros religiosos, falar sobre Deus com outros religiosos, buscar mais informação e mais formação para que pudéssemos levar essa bagagem para a nossa catequese lá em São Gonçalo. Pois bem, em 2025, início de 2025, iniciamos, eu e meu esposo, numa turma de catequese na Casa Missionária Apóstolos da Palavra, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Nós dois iniciamos na mesma turma, porque nos apoiávamos, né? Um ao outro, recém-formados, diante de uma turma, diante de uma realidade, de diferentes realidades, porque aquela comunidade vive diferentes realidades, e realidades de dor, de sofrimento, de escassez, de formação familiar, né? De formação familiar, enfim, de carência financeira, de carência de recursos materiais, de recursos espirituais, de tudo. Mas uma comunidade extremamente acolhedora, dócil, disponível, sedenta. Então, fomos compreendendo de que, de fato, aquela missão nos sustentaria, né? Nos sustentaria a nossa fé, nos formaria como cristãos e que nos ajudaria na nossa caminhada também de fé, porque continuamos caminhando. Bom, diante dessa realidade de estarmos nesse processo de formação, ouvíamos diferentes necessidades destas famílias, destas crianças que nós apoiávamos. Então, nesse momento, também buscamos, além da formação do CPCLC, buscamos outras formações paralelas. Começamos a comprar mais livros, começamos a comprar livros diferentes de catequese, como levar a palavra de Deus para crianças de formas diferentes, entendeu? Com realidades diferentes, para que pudéssemos alcançar o coraçãozinho de cada criança, né? Sem impor, mas, obviamente, colocando a palavra de Deus. Buscamos os recursos também disponíveis pela sociedade missionária, onde a gente tem Padre Flaviano Amatulli tem uma vasta diversidade, né, de livros, literatura, poesias. Buscamos esses livros e estudamos. A nossa casa virou uma biblioteca ambulante, uma biblioteca bíblica. Tem livro na sala, livro nos quartos, porque vimos que realmente, para dar o suporte para essas famílias, para dar o suporte para essas crianças, para continuarmos na caminhada junto com as irmãs que têm uma bagagem, uma formação, um preparo
gigantesco, precisávamos também estar preparados, né? E como que eu vou transformar o outro se por dentro de mim eu não ainda estou totalmente transformada? Nunca estaremos, né? Mas precisamos sempre buscar mais formação. Paralelo a isso também temos a formação que as irmãs fazem conosco, né? A capacitação que elas fazem conosco, retiros que fazemos para nos preparar, nos capacitar, retiros espirituais. Então, paralelo a isso, temos esse ponto também. Diversas missões que a gente continua fazendo, de 2 em 2, 3 em 3 meses. Outras missões também que podemos participar, missões com tempo menor, né, menos dias, porque também temos a nossa rotina de família, de filhos, de casa, de trabalho. Então, conciliamos tudo, conciliamos os dois pontos, né? Enfim, era isso que eu queria falar. E aí eu quero deixar aqui também uma mensagem final, que foi uma homilia que eu ouvi recente do nosso Papa Leão, onde ele onde ele pergunta, né, como o peso da nossa cruz pode ser leve e suave. E aí ele fala, há uma única razão, porque Deus a carregou primeiro, e junto conosco ele ficará, não nos deixará sozinho. Então, que nós tenhamos em mente que temos as nossas cruzes, as nossas dificuldades, as nossas mazelas, os nossos problemas, mas que Deus está conosco em todos eles, né? E como é que chegamos até Ele? Através da oração, através da leitura da palavra, através da Eucaristia, através da confissão frequente. Então, que sermos cristãos é isso, né? É buscarmos isso, né? E não dá para falar de ser cristão sem conhecer a palavra de Deus. Eu só amo o que eu conheço. E a primazia da sociedade, da família Apóstolos da Palavra, é essa, a palavra de Deus. Então, foi através dessa família que eu particularmente, eu vou falar um pouco sobre mim, meu esposo pode falar um pouco sobre ele, que eu pude me apaixonar cada vez mais pelo Jesus Cristo, compreender o seu sofrimento, compreender o que eu preciso, compreender o meu caminho de fé, compreender o meu caminho de santidade, através da palavra de Deus. Não conseguimos ser cristãos se não conhecemos a palavra de Deus. É necessária. Esse carisma é um carisma belíssimo, que infelizmente hoje dentro das igrejas a gente vê muitos cristãos que não conhecem, que não têm o hábito da leitura da palavra de Deus, e nós precisamos e devemos levar isso. Como no início do vídeo meu esposo mesmo falou, esse foi o desejo de Padre Flaviano Amatuli, levar a palavra de Deus a todos. E a gente percebe hoje que as nossas igrejas estão vazias de pessoas que conheçam a palavra de Deus. E aí vai um convite para que vocês conheçam um pouco mais sobre a família missionária Apóstolos da Palavra, onde o carisma é a palavra de Deus e aonde a gente ama cada dia mais conhecer sobre a vida de Deus e tentarmos e buscarmos sermos Cristo na vida do outro, na vida do nosso irmão, na vida do nosso esposo, na vida do nosso filho, na vida da nossa mãe, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa catequese. E esses são os caminhos, né? Oração, escuta da palavra, leitura da palavra, Eucaristia e a confissão. Bom, a gente quer fazer um convite para você leigo, seja solteiro ou solteira, casados, venham conhecer a Sociedade Missionária no Engenho do Roçado, aqui próximo do Rio do Ouro. De repente, você chegou até aqui pelo chamado do Espírito Santo. Se você abrir um pouquinho seu coração, você pode conhecer a casa, conversar com as irmãs missionárias, saber um pouquinho mais como funciona. Irmãs, como é que funciona? E aí você, ao mesmo tempo, vai tendo um direcionamento espiritual, porque todos nós devemos ter.
E aí você vai começando a abrir o seu coração, você vai começar a ser dócil ao Espírito Santo. E é através dessa docilidade que a gente se torna obediente. Então, a gente espera o seu contato, pode escrever um comentário aqui embaixo, ou entrar no Instagram, Apostolais da Palavra RJ, que é a do Rio, e procurar saber, marcar uma visita. E eu quero aproveitar, pegar a nossa Bíblia, passagem de Marcos 16, 15 a 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o versículo 15. Ao versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a reflexão é: como crer se não há quem pregue? Na verdade, nós temos que levar a palavra. Fique com Deus, um grande abraço.